Olá, meus queridos! Voltamos em Fragmentos para a Vida 2, hoje falando de um assunto muito importante: o propósito do sexo no casamento. Um assunto que temos visto alguns casais desfacelarem o casamento por não entenderem esse propósito, por não assumirem o compromisso que esse propósito exige, que foi para isso que um homem e uma mulher casa, é para essa finalidade, para crescer, multiplicar, frutificar, encher a terra. De que maneira? Através do sexo, né? Quando Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea, os criou, assim está na palavra de Deus. Lá em Gênesis diz que ele diz tudo era bom. Tudo que Deus criava era bom. Está lá em Gênesis 1:31. Mas quando ele criou o homem e a mulher, ele diz que era muito bom. Olha só a ênfase na criação dele. E Deus, ele, conforme o desígnio do Senhor e a sabedoria dele, a nossa sexualidade foi ordenada para a procriação da raça humana. Mas não só para a procriação. Nós vemos na Bíblia, no livro de Cantares de Salomão, se vocês quiserem, é um livro pequeno de apenas 7 ou 8 capítulos, não me lembro bem agora, mas demonstra claramente o que é a vida 2, o que é a vida sexual de um casal. É óbvio que Deus nos criou seres sexuados, não somente para essa procriação, mas para o prazer, para ser um meio de comunicação, não é? É uma unidade, é um prazer muito grande, é uma entrega total. A palavra de Deus nos diz, nos dá a melhor perspectiva sobre o sexo. O sexo não é pecado. A desvirtuação do sexo que o homem fez é o que constitui pecado. Mas vamos saber aqui qual é o propósito do sexo no casamento. Primeiro, nós temos que entender que o sexo é para ser desfrutado dentro do casamento. Atenção, jovens, você que nos assiste, é desfrutado dentro do casamento, não é? Deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Quando você deixar pai e mãe, constituir a sua família, você está livre para usufruir de algo tão bom, tão gostoso que Deus criou. O sexo, Deus criou para a criação. Ele é criativo, para procriar, para frutificar, para multiplicar, para encher a terra. Porém, ele não é só para essa finalidade. E é aí onde muitos casais cristãos, pasmem, casais que leem a Bíblia, mas que em nome de uma santidade exacerbada, acham ainda que o sexo tem apenas essa finalidade, de procriar. E com isso, usam o sexo como se fosse uma obrigação. A mulher, praticamente, pratica o sexo para cumprir um dever. Não por amor, por prazer, por se sentindo feliz, se entregando, tomando a iniciativa. Infelizmente, em nosso meio cristão existem essas coisas. Mas o sexo, ele foi criado para a procriação, para que a terra, para que a raça humana se estendesse, aumentasse, multiplicasse, mas também para o prazer dos dois. O sexo sem prazer não tem valor nenhum, não é agradável para a mulher, para o homem, sim, para a mulher, não. Porque a sexualidade feminina vai muito mais além do que o ato em si. Envolve sentimentos. Então,
O sexo é para ser desfrutado no casamento, é para a procriação, mas é também para o prazer conjugal, para o prazer dos dois. Ele é um meio de comunicação. No momento em que você se torna uma só carne, o seu corpo fala através do sexo. O seu corpo diz que você está feliz naquele ato, naquele momento. O seu corpo sente a falta desse momento. O sexo, ele é uma experiência de entrega. Não vamos imaginar mulheres, atenção mulheres, que você vai para o ato sexual com seu marido como se fosse um robô, como se fosse uma pessoa ali que está só para deixar que ele faça o que quer e você não transmite desejo, não transmite satisfação, não demonstra que está feliz com aquele ato. Ele é uma entrega total. Se você for ler em Provérbios 5, num dos versículos de Provérbios 5, fala muito bem sobre isso, para o homem principalmente desfrutar a sua mocidade, desfrutar, desejar, viver alegre no manancial do seu leito, na vida a dois. Cantares também. Eu aconselho todos vocês a ler Cantares, do capítulo 1 até o último. O sexo, ele é uma experiência de entrega total. Você não pode recusar, você não pode, a menos que haja alguma situação, mas não uma invencionice, como é costume de algumas mulheres e, pasmem, alguns homens também. Em nome de uma santidade grandiosa, tremenda, muitos homens recusam a sua esposa quando ela demonstra que está com desejo por você, por ele. Então, mas o marido e a esposa, o marido e a mulher, eles têm desejos sexuais. Nós fomos criados seres sexuais. Nós somos sexuados. Se os meus pais não tivessem tido uma vida conjugal, eu não estaria aqui hoje falando para vocês. Se você que está nos ouvindo, nos assistindo no Instagram, você no YouTube, você não estaria assistindo. Então, os homens e as mulheres têm necessidades sexuais. É justamente por isso que Paulo, no capítulo 7, ele diz que bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas devido à fornicação, à prostituição, então, que cada um tenha a sua mulher e cada uma mulher tenha o seu próprio marido. Por quê? Porque nós nascemos seres sexuados. Há um momento em nossa vida que sentiremos a falta de uma vida a dois. A casa dos meus pais, dos nossos pais, já não nos satisfazem plenamente. Óbvio também que tem pessoas que mantêm, que tem, como o apóstolo Paulo mesmo, foi um que decidiu viver sob o celibato. E nos dias atuais também tem pessoas que vivem debaixo do celibato. Mas é uma escolha. Mas 99% das pessoas chega ao momento em que o desejo sexual aflora. E para que não haja o risco de correr na prostituição, case-se. Rapazes e moças, casem-se. E respeitem os direitos e os deveres de cada um. A Bíblia diz, não vos defraudeis, ou seja, não falte um ao outro. Não se afastem um do outro, a não ser por consentimento. No meio cristão, muitas vezes nos afastamos do nosso cônjuge porque desejamos orar, passar uma noite em oração, nos preparando para ministrar. Existem alguns momentos em que nós devemos nos afastar
por consentimento mútuo. Os dois precisam consentir. Então, existem muitos homens, principalmente pregadores, que em nome da sua função de pregar a palavra, eles se afastam da sua mulher 15 dias, 20 dias, sem que a sua mulher consinta. Ela aceita por uma submissão que nesse momento é errônea. Ela deveria dizer não, por certo tempo sim, mas não todo esse tempo. E às vezes usam a palavra de Deus, usam a pregação, usam o ID que Jesus lhe entregou para se afastar da sua mulher. E Deus sabe disso. Ele conhece as intenções dos nossos corações. Então, não se afastem um do outro, a não ser que seja por consentimento mútuo. E depois que se afastarem por consentimento mútuo, por um certo tempo, pequeno tempo, principalmente casais ainda muito jovens, pequeno tempo, depois vos ajuntais de novo para que o Satanás, por causa da vossa intemperança, não entre com a sua seta. Não vos priveis uns aos outros. Tem que ser por mútuo consentimento, tem que ser por um curto espaço de tempo, não é um tempo longo, principalmente entre os mais jovens. Quando acontecer, é quando você tiver um propósito, é para quando você vai se dedicar a um propósito, como a oração, nós já falamos, não é? Depois, ajuntem-se de novo, para que o Satanás não vos atrapalhe, não jogue a sua seta. O Satanás, a Bíblia diz que ele vive ao nosso redor, derredor, procurando alguma falha, e ele pega as nossas fragilidades. Ele sabe quais são os nossos pontos fracos. Porque se você não agir assim, há o perigo do diabo, né? Tentar você mulher, tentar você homem, por causa da intemperança dos dois. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê a sabedoria para usufruir com alegria, com prazer de uma sexualidade vivendo de forma completa. Que Deus nos guarde e nos abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Compartilhe, curte, comente, dê sugestões de tema. Se inscreva em nosso canal. Até lá!